E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Antes das notícias efetivamente, vamos fazer aqui uma rodada de agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? Então hoje vai para Hendrick de Melo, William Silva, João Antônio Tomé, Deison Silva e Thiago Rodrigues. Muito obrigado aí pela força, galera. Quem quiser se tornar membro aqui do canal 6x1 e dar uma força pra gente financeiramente, tem um botão Seja Membro aparecendo aí na sua tela, onde você vê valores, outras informações. E se tiver feito a adesão da categoria sócio-atleta, vai lá na aba Comunidade, tem uma publicação que eu peço pra você deixar o seu número, que eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp. Pode parecer mentira, mas não é, tá? O Cruzeiro ganhou ontem da Ponte Preta por 1x0 lá em Campinas, gol marcado aí pelo nosso palhaço carequinha Bruno José. Foi a nossa primeira vitória na Série B e esse resultado nos garantiu uma subida na tabela para o 14º lugar, sendo que se o Cruzeiro tivesse empatado ou perdido o jogo, a gente seria nesse momento lanterna do campeonato. Nesse momento a nossa diferença para o G4 caiu para apenas 3 pontos, o que é muito importante, e o Cruzeiro volta a campo no sábado para enfrentar o Operário lá no Paraná. O técnico Mozart falou após o jogo, elogiou muito a dedicação dos jogadores no dia a dia e a leitura tática deles durante a partida, porque eles conseguiram se adaptar bem à mudança de esquema tático que foi proposta no intervalo, que todos os jogadores vão ter oportunidade e o foco é jogo a jogo. O que eu mais gostei na coletiva do Mozart foi ele ter a humildade de dizer que o treinador adversário realmente o surpreendeu pela forma como escalou o time, né? Ele deixou bem claro que não esperava que a Ponte Preta usasse 3 zagueiros, usou, o Cruzeiro teve dificuldades ali no primeiro tempo, ele fez uma mexida no intervalo, colocando a gente para jogar com 3 zagueiros, e isso acabou sendo importante, a gente conseguiu vencer assim. Leitura de jogo é um negócio muito importante para qualquer treinador no futebol de hoje, e era uma das principais críticas que a gente tinha com relação ao Felipe Conceição, que era o nosso antigo técnico. Era um cara pouco disposto a mudar esquema tático, ele não olhava muito bem a partida, ele escalava o time naquele esquema tático que ele acreditava, e normalmente as substituições eram apenas 6 por meia dúzia, né? Era só para dar realmente mais fôlego para o time. E ontem o Mozart fez uma mexida realmente tática. O Matheus Pereira que saiu não estava jogando mal, na minha opinião, tá? E ele saiu realmente para quê? Para dar uma espelhada no adversário, jogar também com 3 zagueiros e oferecer um pouco mais de liberdade para o Rômulo, que estava jogando muito mal como lateral, e quando ele passou a jogar como um ala, ele melhorou na partida. O Cruzeiro rapidamente consegue o gol com o Bruno José, que foi muito importante, e a gente não sofreu, né? A Ponte Preta praticamente não deu trabalho nenhum pro Fábio. E tem muita gente que ainda tá preso nessa coisa, mas a gente botou 3 zagueiros contra a Ponte Preta que não ganhava 8 jogos. 3 zagueiros não significa que o time é retrancado. Da mesma forma, teve momento aí que o Felipe Conceição escalou o Cruzeiro com 4 atacantes e a gente não fazia gol, a gente não era ofensivo, tá? O que importa é o encaixe, a organização, o time saber atacar, fazer essa bola fluir, e com 3 zagueiros o Cruzeiro jogou bem nessas circunstâncias. Não significa que vai ser a nossa estratégia para todos os adversários, e isso é outra coisa muito importante. Cada adversário pede uma coisa. Nós não somos aqui um super time que vai impor o nosso jeito de jogar e fazer com que qualquer um se adeque ao nosso estilo de jogo. Não, gente, o Cruzeiro não é um time espetacular para ser esse cara que vai ditar o ritmo do jogo. O Cruzeiro tem que entender como joga o adversário para saber se defender e para explorar a fraqueza dos caras também. E eu concordo que o Cruzeiro não fez uma grande partida, aquela reta final que a gente estava basicamente dando bico para frente e torcendo para o relógio passar rápido é uma coisa que não me agrada. Mas nesse contexto que o Cruzeiro estava com extrema dificuldade, lanterna da Série B, a gente precisando ganhar, eu acho que é aquela mesma lógica do Dadá Maravilha, né? Que não tem gol feio, feio é não fazer o gol. Feio ontem era tomar o empate, feio era não ganhar e não sair da zona de rebaixamento. Então o que a gente fez foi ótimo porque deu resultado. E agora pro próximo jogo, a gente já vai ter que fazer coisa melhor. Bruno José, autor do gol da vitória, também foi nessa linha de focar a cada jogo e subir na tabela ponto a ponto. Ele se diz muito feliz pelo resultado, o espírito do time e por ter
ter ajudado o Cruzeiro com um gol importante. O Bruno vinha de partidas muito melhores em rodadas anteriores, mas ele não tinha feito gol, né? Aquele jogo contra o CRB, por exemplo. Ele jogou muito bem, mas não foi efetivo nas chances que teve, porque nem teve muita chance, mas ele criou e as jogadas dele não resultaram em gol. Ontem foi uma jogada muito feliz, foi talvez o único momento em que ele realmente apareceu como um atacante, né? Jogando mais centralizado ali, uma finalização de canhotinha muito precisa, que não foi um chute muito forte, mas saiu ali do raio de ação do goleiro, e é isso que a gente espera, tá? O Bruno José é um cara que se esforça muito, merece a condição de titular que tem, e tomara que ele consiga fazer outros gols, né? Porque vai ganhando confiança, ele é um cara que já mostrou que tem ali uma capacidade de drible, que vai pra cima, é uma das peças mais importantes do Cruzeiro nesse momento. O Mozart falou ainda sobre as reintegrações de jogadores como uma forma de contratar dentro do próprio elenco, resgatando atletas que não vinham tendo espaço, e elogiou, por exemplo, o Ariel Cabral pela história construída dentro do clube. Eu não sei se vocês têm acompanhado o Twitter, mas tá parecendo dessas fanfic, né? Um monte de gente falando, veja como o Ariel Cabral é um cara identificado, como ele é esforçado, como ele é gente boa. Gente, ninguém tem dúvida disso. O Ariel Cabral sempre se mostrou um ótimo profissional, um cara super correto. Eu acredito que ele goste do Cruzeiro, mas dentro de campo já tem anos que ele não consegue jogar um ótimo futebol com a camisa do Cruzeiro. A gente tem que saber separar as coisas. E sobre essa postura do Mozart de tentar resgatar os caras, eu acho muito legal, tá? É importante que o técnico tenha jogo de cintura para lidar com o elenco, até porque, convenhamos, né? O Cruzeiro já não paga salário dos caras. Então, assim, você ficar comprando briga com o elenco, escanteando o jogador, é uma coisa que só vai gerar ainda mais instabilidade, mais insatisfação, não vai ser bom para todo mundo. Acho que nesse momento a gente tem bons indícios, mas tem um pouco de medo do Mozart acabar entrando no erro que outros técnicos também tiveram, sabe? Ah, o Ariel é muito gente boa, é um cara de grupo, o Henrique é um cara muito bacana, então eu vou botar eles pra jogar. Aí que tá o problema, quando esses caras entram em campo, a gente esquece que eles são gente boa, porque eles fazem muita cagada com a bola no pé. Uma dessas contratações internas foi o meia Giovanni Piccolomo, que voltou do empréstimo no Avaí. Ele se diz feliz pela reestreia, afirmou que em nenhum momento queria ter deixado o Cruzeiro e que a vitória foi importante para ganhar confiança, que o time tem qualidade e vai buscar coisas grandes na Série B. Essa foi uma forma indireta do Giovanni mandar a direta, né? Eu não queria ter saído daqui, foi o técnico que me expulsou. Agora ele tá de volta, é um cara que tem qualidade técnica, acho que fez uma partida correta ontem, não foi nada espetacular, mas jogou direitinho e tem uma tendência a melhorar, tá? E se tem uma coisa que serviu o empréstimo no Avaí foi pra ele perder uns quilinhos, cara. Por isso aí eu já acho que valeu de alguma coisa, por mais que a gente saiba que o Cruzeiro já tá devendo muito dinheiro pro Giovanni, né? E tomara que a gente consiga acertar essa questão com ele, com os demais jogadores, para que todo mundo possa focar só no futebol. Após inúmeras defesas públicas por parte do presidente Sérgio, o David foi demitido do cargo de diretor técnico do Cruzeiro. O clube fez um comunicado na terça-feira e o motivo seria o vazamento de uma conversa do David com o empresário André Cury. É uma excelente notícia que finalmente o David tenha ido embora do Cruzeiro, porque ninguém sabe efetivamente o que é que ele fez no Cruzeiro nesse tempo todo, né? O Sérgio defendeu, mas no final das contas ninguém conseguiu ver efetivamente qual era o serviço do David dentro do Cruzeiro. Ninguém sabe. Se perguntar pro David, provavelmente ele não vai saber responder também. Mas a gente precisa ter em mente também que não foi a torcida do Cruzeiro que conquistou isso daí, né? O David foi mandado embora por quê? Porque vazou uma conversa em que o Sérgio aparentemente se sentiu traído, né? Porque ele defendeu o David pra todo mundo e na conversa do David lá com o André Cury, o David meio que tira o corpo fora. Fala, ó, cara, eu sei que fizeram sacanagem com você, mas não fui eu tô do seu lado, não sei o que, a gente é parça. O Sérgio não gostou disso e por isso mandou o David embora. O importante no final das contas é que esse camarada saiu. Mas essa partida do David não pode arrefecer os ânimos da torcida e todo mundo achar que agora tudo vai caminhar bem, porque não é assim, tá? O problema do Cruzeiro continua sendo a gestão do Sérgio, que é muito ruim, continua sendo esse conselho podre que manda lá dentro do clube e que continua por lá. Essas questões não mudaram com a saída do David e a gente não deve simplesmente falar agora tá tudo bem, agora tudo vai dar certo, porque tem gente querendo investir no Cruzeiro. Vamos com calma que ação prática ainda não teve nenhuma. E aí já aproveito para entrar nesse assunto aí de possíveis investidores, dos empresários que vão se reunir para tentar salvar o Cruzeiro. Nesse momento, o que a gente tem é o seguinte: segunda-feira vai ter uma reunião, tá, do presidente do Cruzeiro com uma série de empresários que estariam dispostos a entrar nessa iniciativa, onde o Aquiles Diniz, inclusive, vai apresentar os seus planos. Aquiles Diniz, que é um dos fundadores do Banco Inter, né, é quem está encabeçando um projeto de clube-empresa que
tem um fundo de investimento de 500 milhões de reais. A ideia seria vender cotas, inclusive no mercado internacional, e ele cita que o potencial que o Cruzeiro tem envolve o seu nome e a sua torcida. E eu vejo essa ideia de uma forma interessante, principalmente pelo seguinte aspecto: os figurões começam a se movimentar de alguma forma, esses caras que têm muita grana, que estão ali envolvidos com o Cruzeiro, mas que não estavam botando a cara efetivamente. Eles terem aparecido agora é interessante, mas nada até o momento comprova que esse projeto seja viável na prática, tá? Porque o que o Aquiles Diniz falou até o momento é que ele tem um projeto para que seja arrecadado 500 milhões de reais e que ele vai fazer parte, ele vai ajudar de alguma forma, ele deve botar algum cascalho, mas não é ele que vai botar 500 milhões. Outros empresários, outras pessoas têm que comprar a ideia para investir também, para que o Cruzeiro consiga dar o start, né, para usar a palavra que eles gostam, nesse projeto. Então é uma ideia que parece interessante, oferece mesmo alguma esperança para a gente de que o Cruzeiro tenha uma saída, mas a gente não pode achar que vai ser uma saída simples, porque não é. Tem alguns inimigos, como por exemplo, o ego. O presidente Sérgio, ele não é a única pessoa egocêntrica envolvida nessa história. Esses empresários, esses ricaços aí, todos eles têm a sua parcela de ego também, e a gente tem que entender que são caras que são donos de empresas, são presidentes, são os chefes. Eles não estão acostumados a ouvir não. A opinião deles é a que vale na empresa deles. No caso do Cruzeiro, vai ter uma necessidade de um trabalho coletivo e de um pensamento conjunto. E aí a gente entra num ponto que pode dar problema, embora eu torça para que não. Quem também apareceu citando ideias para resolver os problemas do Cruzeiro foi Vittorio Medioli. Ele citou dois caminhos: a refundação do clube da última divisão ou a separação do Cruzeiro entre o clube social e o Cruzeiro SA, que seria apenas voltado para o futebol e independente do conselho. Essa ideia de refundação, ela não me parece viável por alguns aspectos, e acho que o mais grave deles é realmente que, no melhor dos cenários, o Cruzeiro ficaria 7 anos fora da elite do futebol brasileiro. Isso se a gente conseguisse todo ano subir de divisão de cara, né? Convenhamos que não é algo muito simples, embora seja até uma utopia interessante você pensar que vai resetar o clube na última divisão sem nenhum tipo de dívida e tendo um potencial de arrecadação grande pelos milhões de torcedores que a gente tem. Mas essa ideia da separação do Cruzeiro Esporte Clube, clube social, e o Cruzeiro Clube de Futebol, o Cruzeiro SA, isso me parece interessante e até de certa forma converge com as ideias do Aquiles Diniz, porque todo mundo que fala em salvação do Cruzeiro fala nisso. Não tem condição de ter esse conselho, simplesmente porque o conselho é podre, é corrupto, a estrutura não funciona. E, gente, tirou o Sérgio, vai botar quem? Um outro Sérgio. Pode ser um Sérgio com menos gel no cabelo, pode ser um Sérgio que não saiba conversar, pode ser um Sérgio careca, mas vai ser um outro presidente nesse mesmo estilo, com essas mesmas amarras políticas por causa de um conselho. E todo mundo sabe que existem exceções no conselho, não é todo mundo que está dentro do conselho do Cruzeiro que seja corrupto ou que compactue com isso, mas infelizmente a maioria já tá suja, né? A gente vê pelos casos lá, os camaradas que não foram expulsos até hoje, uma série de episódios que aconteceram. Então acho que o grande problema que o Cruzeiro tem hoje realmente envolve esse conselho deliberativo que não traz nenhum benefício e ainda amarra o clube de diversas formas. Agora vamos lá. Como que você pode fazer essa separação entre o clube social e o Cruzeiro Clube de Futebol? Provavelmente vai ter que passar pelo próprio conselho, então vai precisar haver aí uma habilidade política para fazer com que essas pessoas se convençam de que essa separação seria também interessante para eles, tá? Então assim, tem muitos desafios para que essa ideia seja colocada em prática. A solução para o Cruzeiro não é simples, ela provavelmente não vai ser rápida. Acho que tem pontos na ideia do Medioli, outros pontos na ideia do Aquiles Diniz que podem ser aproveitados, tá? E eu torço muito para que nessa reunião de segunda a gente tenha um bom indicativo, que o pessoal chegue num acordo ali. Se for pro Sérgio continuar como presidente, que ele seja a rainha da Inglaterra, entendeu? Ele não vai mandar porcaria nenhuma, mas já que ele quer tanto sentar na cadeira e ter o cargo, que ele tenha, mas que a gente tenha uma pessoa competente para gerir as finanças do Cruzeiro, que o Aquiles Diniz me parece ser o caso, e que a gente tenha uma pessoa competente para lidar com o futebol também. Então o que a gente precisa ter é uma grande equipe, e quando a gente olha, por exemplo, para a recuperação financeira que passou o Flamengo nos últimos anos, muita gente fala, né, o Bandeira foi um ótimo. O Bandeira, ele era simplesmente o presidente, mas o Flamengo se recuperou porque tinha uma puta equipe com muita gente boa em diversas áreas. Gente boa no marketing, gente boa
para negociar, tem que ter muita gente boa e disposta a ajudar o clube. Se o Cruzeiro conseguir reunir essa galera e se livrar desse conselho, eu vejo a gente sim com boas possibilidades de ter um futuro melhor. Mas vamos com calma. E para fechar, o Marcelo Moreno confirmou que realmente está infectado com a Covid, mas depois de ter criticado a Conmebol nas redes sociais e ver um procedimento aberto pela entidade contra ele, resolveu tirar o pé, pedir desculpa pelo vacilo e falar que foi mal interpretado por quem usou sua rede social. O Moreno meteu o bom e velho, não fui eu que reclamei, foi meu primo que usou meu Instagram, né? Enfim, cara, tá muito nítido que foi o Marcelo Moreno que tava puto, que fez a publicação no Instagram, mas que como viu a possibilidade de ser punido pela Conmebol, ele resolveu tirar o pé, ele tá tentando evitar de tomar realmente uma punição. Eu entendo totalmente ele, tá? Mas acho que esses grandes jogadores, eles deveriam ter uma posição um pouco mais firme, de preferência se recusando a jogar esse torneio, essa Copa América, que não deveria estar acontecendo, especialmente no Brasil, na situação que tá. Mas é aquele negócio, né, cara? Eu não vou ficar exigindo aqui que o Marcelo Moreno seja o cara a comprar uma briga aí contra todo mundo, porque você vê caras muito maiores que ele, um Messi, um Neymar, o Suárez, esses caras todos concordando, estão aí jogando a competição. Então você olha e fala, velho, se esses bichão não estão comprando a briga, se o Moreno compra, só ele ia tomar na tarraqueta, né? Então tomara que o Moreno se recupere logo da Covid, que não dê nada grave, né? Que ele jogue aí pela seleção na Copa América e volte para fazer gols pelo Cruzeiro, que tá na hora dele voltar a jogar bem com a nossa camisa. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!